Oi, tudo bem com vocês? Ai, muito bom estar aqui gravando um vídeo, tô muito feliz. E hoje eu quero falar com você sobre algo que eu amo. Não sei se você... Tô dando de blogueirinha, blogueirinha que faz assim. Ó, isso daqui chama terrário. Eu tenho dois na minha casa, dois terrários, esse mais um. E eles são plantinhas que vivem aqui dentro e eu só preciso molhar elas uma vez por mês e olhe lá, nem preciso molhar muito. Só que elas ficam fazendo a fotossíntese aqui dentro e elas vão se renovando. E a própria plantinha vai renovando, ela não morre. Então ela vai, eu coloco água, aí ela transpira à noite e durante o dia aquilo que ela transpirou escorre e molha a terra que tem aqui embaixo, que deixa ela úmida. Então eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre você se renovar, tá? Eu trouxe para você ver essa plantinha, trouxe o terrário para você entender o quanto é importante você se renovar, tá? Só que o se renovar nem sempre é você mudar completamente tudo. Nem sempre você se renovar tem a ver com você deixar de ser quem você é, tá? E tem uma outra coisa que eu gosto muito, eu já fiz um vídeo, arrasta aqui para baixo, deve estar aqui embaixo ou aqui do lado, não sei que direção que vai estar ainda, falando sobre inteligência espiritual, tá? Sobre inteligência espiritual e o quanto isso é importante pra gente, para que a gente tenha uma mente sã e uma mente equilibrada. E uma das coisas que eu quero ler para vocês sobre renovação tá em Romanos 12, versículo 2. Eu amo essa passagem, eu amo, porque é uma que eu decorei e te aconselho a você decorar ela agora, para que você use ela todos os dias para fazer que nem essa plantinha faz a fotossíntese. Essa plantinha ela tem composições que sozinha ela soa, pega a própria umidade e se renova todos os dias. Então, essa passagem ela diz assim, ó, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que você seja capaz de experimentar e comprovar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aqui eu vou enfatizar de novo, não se amoldem ao padrão do mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente. E eu sou especialista em esgotamento mental, falo com as pessoas sobre isso, penso nisso todos os dias, eu superei o esgotamento mental na minha vida, eu sou uma outra pessoa, mas no sentido de que eu me renovo todos os dias, de que eu aprendi o que eu preciso fazer todos os dias para me manter viva, me manter verdinha, me manter com oxigênio. E nessa passagem de Romanos é Paulo falando, né? Paulo escrevendo uma carta aos Romanos dizendo: não se amoldem ao padrão do mundo, mas renove-se pela sua mente. Tem outras traduções que diz transforme, tem outras traduções que diz metanoia. Você já deve ter escutado essa palavra metanoia, tem livros sendo escritos, tem muita gente falando sobre ele, e é claro que eu teria que fazer a minha contribuição aqui para a galera que tem esgotamento mental, para as pessoas que estão superando esse esgotamento mental. Então renove-se pela sua mente, não se amolde ao padrão deste mundo. E aí eu quero te fazer refletir um pouquinho, o que é o padrão do mundo? Qual que é o padrão das pessoas que estão com esgotamento mental? É um padrão de pessoas que estão trabalhando excessivamente, de pessoas que estão sendo cobradas excessivamente, de pessoas que não estão sabendo lidar com as próprias emoções, que não estão sabendo lidar com a própria rotina, com o estresse do dia a dia, com a vida frenética. E aqui em Romanos ele diz: não se amolde a este padrão, transforme-se, renove-se pela sua mente. Por isso que o nome desse curso chama Recarrega a Mente, é o nome do meu curso, é algo que eu tenho vivido e respirado todos esses dias e pensado muito o quanto eu tenho ajudado de pessoas falando a respeito da mente, da importância de você ter uma mente equilibrada, de ter uma mente tranquila, consciente. Então, como é possível uma plantinha dessa sobreviver? Meses, eu tenho ela há anos já, e ela não morre.
E ela sabe o que ela precisa fazer para se renovar todos os dias. Todos os dias. A natureza é perfeita com essa planta. Deus foi perfeito com essa planta. E Ele é perfeito comigo, Ele foi perfeito comigo, foi perfeito com você, Ele é perfeito. Então você só precisa renovar a sua mente. E esse renovar a sua mente é algo que é um verbo, renovar. É uma ação. Você precisa fazer algo para renovar a sua mente. Então, se hoje o seu maior problema está na sua mente, tá? Em como você tem lidado com esse esgotamento, em como você tem lidado com todo esse estresse que está em volta, você precisa se renovar. E eu quero te contar algo que foi quando um dos primeiros sintomas que eu tive do esgotamento era que eu precisava colocar post-it em tudo quanto era lugar. Eu lembrava de alguma coisa, eu escrevia no post-it e colava na minha mesa, colava no meu computador, colava na minha agenda e saía colando post-it porque era uma forma visual de eu lembrar, tá? Só que aqueles post-its, eu lembro de um dia que eu tava lá no banco ensinando até como que tirava o post-it, porque o post-it ele tem um jeito certo de tirar. Se você não tira ele certinho, ele não fica assim, ó, reto. Ele fica encurvado, ele fica assim dobrado, com uma orelhinha. Então ele tem um jeito certo de você tirar ele. E eu lembro que eu passei um tempo explicando como é que tirava o post-it para um rapaz que trabalhava comigo. E os meus post-its às vezes eram tortos, às vezes eram para cima, e eu nem lia às vezes o que estava escrito nele. Mas eu tinha que colocar ele lá para vir como lembretes para minha mente, para minha memória, de coisas que eu tinha que fazer, ou de clientes que eu tinha que retornar. E na minha casa a mesma coisa, eu tinha que escrever, fazer lista de coisas que eu tinha para fazer, deixava sempre em cima da mesa. Isso é um hábito que eu tenho até hoje, eu faço lista das coisas que eu preciso fazer. E se eu não perdi esse hábito, só que aqueles papéis eu tinha que trocar. Os post-its que eu deixava na minha mesa eu tinha que trocar, porque se eu colocasse lá, ligar para cliente X e eu não ligasse para ele, aquele bilhete ia ficando velho. Então na minha mesa eu também tinha que renovar os post-its. Só que aqueles post-its eram lembretes de algo que eu tinha para fazer. A planta, ela se renova todos os dias para sobreviver. E você? E eu? O que nós temos que fazer com a nossa mente para que ela seja renovada todos os dias, para que você se sinta melhor? A base do meu curso Recarrega Mente, uma das bases sólidas com a qual eu pude superar o esgotamento mental, e eu vou ensinar isso para você, tenho ensinado para as pessoas que me procuram, que assistem as minhas lives, que assistem os vídeos, não se amolde ao padrão deste mundo, mas renove-se pela sua mente. É exatamente isso que está em Romanos 12. Então, pensando um pouquinho na sua inteligência espiritual, que eu já falei em um vídeo anterior sobre isso, escreve esse versículo em algum lugar. Vários livros falam sobre isso. Tem um que é do Augusto Cury, que fala sobre mentes brilhantes, mentes treinadas. Tem um outro que é da Joyce Meyer, Campo de Batalha da Mente. Tem um outro que fala sobre andando com o tanque vazio. Praticando o poder do agora. Todos eles vão falar sobre a sua mente. E todos eles vão te dar dicas e ferramentas de como você vai melhorar a sua mente. Mas aqui em Romanos 12, versículo 2, é onde está a ferramenta mais poderosa de renovação da sua mente. E ele diz: não se amolde ao padrão deste mundo. E aí a minha reflexão para você, e uma reflexão que eu faço todos os dias: qual é o padrão do mundo que eu tenho me moldado? Qual é o padrão do mundo que eu tenho vivido e tem me deixado em esgotamento mental?